saber o que eu acho uma síntese, se é possível sintetizar tudo que a gente vivenciou hoje de manhã, saberes e fazeres ancorados na experiência, nessa experiência criativa, impregnada de sentido, subjetiva, e mobilizadores de ação transformadora, ou seja, como que esses saberes e fazeres permeados por essa educação que foi trazida hoje de manhã, criativa, permeada pela arte e tal, nos potencializa para a ação transformadora, que acho que foi um aspecto que até no final a gente avaliou lá com Marcos, que talvez faltou a gente ficar mais destacado na síntese da mesa. Então, trazer também tudo aquilo que nós vivenciamos hoje de manhã, como que isso nos mobiliza para transformar, para levar aí essas experiências para políticas públicas, para R+20, botar a boca no trombone. Vou chamar a Viviane Junqueira para falar da mesa Gestão de Resíduos Sólidos, que aconteceu ontem. Boa tarde. A gente teve 3 momentos significativos aqui no fórum que tratou da questão dos resíduos sólidos e também das questões de inclusão social e catadores. O primeiro momento aconteceu no primeiro dia, com a Ângela coordenando. Então a gente teve a presença de catadores e pessoas que estão na ponta fazendo, e a gente chegou numa primeira conclusão da importância dos educadores ambientais em fazer essa relação e essa ponte entre o trabalho dos catadores e a ação pública na questão... Diga, colega. Tudo bom? Catador. Depois eu canto o hino dos catadores. Desculpa. Então, a gente, para fazer essa ponte entre a gestão dos resíduos sólidos e os catadores, a educação ambiental ela tem um veio fundamental e importante para o sucesso desses programas de implementação de coleta seletiva e de gestão de resíduos sólidos. No outro dia da jornada, Tita, eu não estava, então eu perdi essa... E eu acho que a discussão gerou bem em cima da questão da política pública, depois eu vi, conversei, da importância do que está sendo construído nesses últimos 10 anos, né? Então, a questão de gestão de resíduos sólidos, ela vem se consolidando nos últimos 10 anos que vem sendo construídas políticas. Então, no finalzinho do ano passado, a gente teve a votação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e isso foi um pouco a discussão do colóquio. E ontem, que foi o nosso terceiro momento de discussão de resíduos sólidos dentro do fórum, a gente teve também a participação bastante de gestores públicos da área federal. A Luzia ainda está aqui? Ou já foi? A Luzia já foi, a Luzia, que é da Articulação Estadual do Movimento Nacional de Catadores, e a gente conheceu um pouco das experiências que acontecem no Brasil, em que envolvem catadores, e um pouco do que as políticas públicas têm construído. Então, o que a gente viu aí? Que até 2014, todos os municípios brasileiros vão ter que ter os seus planos municipais de gestão de resíduos sólidos e de gestão de resíduos sólidos abordado de uma forma integralizada. E a clareza é essa, que sem a educação ambiental a gente não faz gestão de resíduos sólidos. Ou seja, essa construção de qual é o papel da educação ambiental dentro da gestão de resíduos sólidos, é claro, sem educação a gente não faz gestão de resíduos. Porém, o que ficou mais interessante ainda, e também uma contribuição importante da educação ambiental para essa questão, é a nossa atuação junto ao universo dos catadores. Então, a gente lembrou um pouco do Programa Nacional de Formação de Lideranças do Movimento Nacional dos Catadores, que é um programa que eu acompanho, acho que nos últimos 5 anos, e como essas interfaces desses programas que são desenvolvidos pelo próprio movimento, a gente pode, como educadores, a educação ambiental contribuir. E uma última coisa que foi muito significativa foi que o Ministério do Meio Ambiente está construindo a estratégia brasileira para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, vai ser um processo aí de consulta pública que deve acontecer ao longo desse ano, culminando em setembro para a finalização dele, e que vai ter uma ampla consulta com a comunidade geral de educadores, para a gente poder construir assim, que tarefas são nossas essas. Então, eu acho que num resumo geral,
real, o que a educação ambiental pode levar para essa discussão da Rio+20, né, em relação à educação ambiental e de resíduos sólidos, é a essência do que o nosso trabalho é significativo, porque é a gente que interage com você e que tem a possibilidade de fazer uma discussão para alguma transformação. Apesar de terem outras disciplinas que fazem isso, a educação ambiental, ela de fato cumpre um papel fundamental para o sucesso dessas iniciativas. Então, olha lá, há quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul e de acolá, nessa marcha sem parar, caminhar é se unir, e se unir é reciclar. Então, pessoal, ontem nossa mesa foi, o tema temático foi cultura, meio ambiente e educação. A gente teve umas experiências dos grupos culturais, da cultura popular, pessoas da universidade que estão refletindo sobre essas questões, o pessoal do CRIA também, né, que está desenvolvendo um trabalho bem ligado à questão da infância. A gente transitou dentro desse universo da cultura popular, dentro dessa diversidade do multiculturalismo, e transitou dentro do campo da educação informal, né, até a educação ambiental escolarizada, dialogando um pouco com isso, né. Dentro de alguns apontamentos, então, a ideia foi realmente partilhar as experiências, essas contribuições com o grupo que esteve presente lá com a gente, né? A gente antes, na mesa, fez um processo bem de acolhimento do grupo. E uma das coisas que ficou bastante, assim, de uma forma assim, intencionada, que como contribuição, essa questão do espaço acadêmico, o espaço da cultura popular, né? Por mais que a gente fala do diálogo dos saberes, ainda existe alguns vales entre esses saberes que a gente realmente precisa aproximar, aconchegar realmente essa diversidade de saberes, né? Então, a professora Marta Tristão trouxe bastante essa contribuição do professor Boaventura na questão da sociologia das ausências, como é que a gente realmente amplia nosso presente e a gente começa a olhar, né, e não só olhar, mas a gente ressignificar o que já existe, o que já acontece, né? Sair do campo da invisibilidade. Então, como os movimentos sociais, as culturas populares, as comunidades tradicionais, com seus saberes e fazeres, que já têm muitas tecnologias apropriadas, né? já tem essa ancoragem, podem realmente dialogar com esse processo contemporâneo. E a gente trouxe essa dicotomia também com essa questão de movimentos contra-hegemônicos, né? A questão da minoria e a questão dos movimentos contra-hegemônicos, essa força que esses movimentos fazem e que a gente precisa ver de que forma a gente dialoga mais com isso. E outro ponto que os movimentos sociais trouxeram, que é essa questão, né, que cultura e arte não é só entretenimento, né? O papel não é só a diversão, o papel eles querem estar junto, construindo em nível realmente de igualdade, de equidade, reconhecendo as diferenças de saberes, mas a gente quer estar no mesmo pé de construção, né? No mesmo processo de construção. Então a gente quer estar junto. E aí, nesse sentido, a questão de como realmente esses movimentos dialogam mais com a universidade e os instrumentos de educação ambiental que estão sendo desenvolvidos pelos diferentes grupos dentro do processo político e dentro das instituições, como é que realmente a gente disponibiliza essas tecnologias de informação para as comunidades e a gente dialoga com isso, né? Então é isso, pessoal. Vou chamar o Miro para falar da mesa de agricultura familiar e soberania alimentar. Ninguém usou 2 minutos, manda. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma alegria grande a gente estar com vocês aqui, representando a agricultura familiar. Ontem a gente teve uma discussão muito interessante nessa questão de soberania e agricultura familiar, onde abordamos a necessidade da mudança de cultura para que a gente possa se aproximar mais da agricultura familiar. E ficou bem clara a necessidade de contar com os educadores
o Programa Nacional de Merenda Escolar, só no estado da Bahia deixou de aplicar 25 milhões de reais na alimentação escolar, porque não conseguiu fazer o link entre os agricultores que produzem e as escolas que precisam consumir. Mas a gente, quando fala em valores, a gente não pensa que significa que as crianças que têm direito a 30 centavos por dia naquela alimentação escolar, na verdade, aquilo baixou para 21 centavos, porque 30% não pode ser usado, e por lei tem que ser usado na agricultura familiar. Então é uma mudança que a gente precisa contar com os educadores, precisa contar porque a própria merendeira tem que pensar diferente, em vez de misturar um suco, misturar um suco feito com a fruta, que envolve descascar, que envolve cuidar. A gente teve a oportunidade também de repensar a questão da insegurança alimentar, porque se a agricultura familiar produz mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, mais de 70%, nós temos metade das famílias da agricultura familiar que não consegue produzir nem para comer, nem o suficiente, que estão numa condição de segurança alimentar. Então nós temos um grande paradoxo e nós temos que repensar essa história, e uma proposta que a gente vem trazendo, colocar a educação ambiental como tema transversal em todos os processos de assistência técnica e extensão rural. A gente poder fazer esse link. Alguns agricultores familiares estiveram aqui compartilhando suas experiências na Feira Sustentável, e a gente enxerga o seguinte: a agricultura familiar pode abrir suas casas, pode abrir suas roças, suas matas, suas nascentes, para receber os educadores ambientais com suas crianças, para que a gente possa trazer para essas crianças um pouco do despertar do contato com a natureza, né? Evitar, como foi colocado hoje de manhã aqui, a doença que começa a existir na criança porque ela não tem nenhum tipo de relação com a natureza. Então, a gente já tem processo desse iniciado aqui na Bahia, na região de Itacaré, onde as pequenas propriedades estão abertas, com trilhas, recebendo as pessoas para dormir, para almoçar, etc. E o agricultor familiar, daquela forma, consegue viver com mais dignidade, compartilhar seus saberes. A pessoa que sai da cidade, a criança que sai da cidade, tem chance de correr atrás de galinha, tem chance de ver tirar um leite, tem chance de subir numa árvore, né? Uma coisa que está tão difícil hoje em dia. Então, essa relação, a gente quer contar com vocês, para a gente fortalecer essa relação. E, principalmente, a gente quer contar com vocês para essa luta, porque a lei federal fala em gestão ambiental, fala em agroecologia, mas não fala muito bem da educação ambiental. E o documento base de implementação da Lei Federal de Assistência Técnica e Extensão Rural não fala de educação ambiental. Então nós estamos brigando agora porque como fazer um campo melhor, como ensinar, compartilhar com o agricultor outras formas de convivência com a sua terra, se a gente não tem a educação ambiental como tema transversal. Então a gente quer contar com vocês então para essa luta de construir um campo melhor, uma cidade melhor, recebendo esses alimentos de qualidade da agricultura familiar. Obrigado. Vou chamar o Ian, do Banco Ecobanco. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ian e a gente trouxe para esse fórum aqui a experiência das moedas sociais, né? Foi uma articulação feita um pouco em cima da hora, né? A partir de TITA, junto da incubadora de economia solidária da UFBA. E é importante a gente falar, né, que as experiências de moedas sociais já acontecem em mais de 60 comunidades aqui no Brasil. 6 comunidades na Bahia já possuem suas próprias moedas. E é uma iniciativa que a gente acredita que vai melhorar a circulação de riqueza nas comunidades, né? A gente faz uma avaliação que as pessoas não estão consumindo mais em suas comunidades. As pessoas têm uma renda considerável dentro das comunidades, mas consomem quase que sua totalidade fora do local. Dentro desse contexto, as moedas sociais entram como uma iniciativa educacional mesmo, pedagógica, de que as pessoas precisam olhar para o que é produzido e comercializado dentro das suas próprias comunidades, né? Então, trazemos essa perspectiva para o Fórum também da Educação Ambiental. Aqui a gente conseguiu uma circulação de 1.120 elos, né, em circulação. O consumo total a gente não tem como avaliar, porque, né, muitos empreendimentos deram de troco e né, teve uma comercialização além das moedas em circulação. E a gente acredita que se a gente tivesse mais pessoas, fizesse uma comunicação com o público de maneira mais afetiva, poderíamos também ter conseguido uma circulação muito maior
E é isso aí, queria agradecer, né, a organização aqui, Tita, o pessoal todo da organização do Fórum e a todos vocês que estão participando desse evento muito importante. Obrigado. E por fim das mesas, quero chamar a André para falar da mesa de responsabilidade socioambiental. Boa tarde a todos e a todas. Oi? Para tirar foto? Para saber quem eu sou, para validar o que eu vou falar, né? Gente, desculpa, eu estou bastante cansada, mas eu vou tentar sintetizar o que foi a mesa de ontem. Eu acho que foi uma mesa bastante importante, que, no meu entender, quando a gente abordou a responsabilidade socioambiental, eu acho que é um contexto da atualidade, quando a gente fala de construção de sociedades sustentáveis. A responsabilidade socioambiental, a gente viu na mesa que houve um caminhar de responsabilidade social para falar de responsabilidade socioambiental, então isso já foi um avanço, onde a gente não dissocia mais o social do ambiental, e degradação social e degradação ambiental. Quem não teve presente na mesa, foi uma mesa constituída de 4 cases, né, 4 cases escolhidos. Uma foi a experiência do Cultivando Água Boa de Caipu Binacional, que trouxe como contribuição para a Rio+20 um programa de gestão compartilhada por bacias hidrográficas que trazem, na essência da educação, a gestão de território, né, de ter um interesse ecológico comum. E a partir deste território ecológico comum, se cria as responsabilidades sociais, ambientais, econômicas e principalmente de influenciação política, né? Então ali foi frisado muito como a educação ambiental ou a educação como um todo tem que necessariamente influenciar em políticas públicas, né? Porque elas têm perpetuação. Depois nós tivemos um case do CEBEDES, que é o Conselho Empresarial do Desenvolvimento Sustentável, que foi fundado na Rio 92, e que a Mariana trouxe uma plataforma do CEBEDES que ela vai disponibilizar, já está com a organização, né, do fórum, esse PowerPoint. A plataforma do CEBEDES reúne muitas empresas que vão estar atuando em cima de um plano de critérios de sustentabilidade em 9 pilares, sendo que esses 9 pilares têm a água como transversal em todos os negócios, né? E ali ficou muito claro uma preocupação da Mariana enquanto CEBEDES, apesar de termos muitas empresas, ficou claro que este modelo de capitalismo, a própria economia verde que está sendo colocada tanto de fora, não é um modelo adequado para a construção dessas sociedades sustentáveis. Isso foi bastante discutido nessa mesa. Tivemos uma contribuição do Banco do Nordeste, falando das linhas de financiamentos e créditos verdes, ou seja, se nós queremos que mais sociedades sustentáveis se constituam, a gente tem que ter linhas específicas de créditos e financiamentos para que elas tenham suporte financeiro para alavancar seus próprios negócios sustentáveis. Então, ali foi dado um exemplo de um banco, né, do Nordeste, mas tem tantas outras experiências. E tivemos também um relato da Força Sindical, trazendo o movimento sindical rumo ao Rio+20, pensando numa plataforma junto ao governo, de caminhar com as sociedades sustentáveis em cima de proteção social. Ou seja, como é que a gente coloca politicamente essa proteção social de formas de emprego e renda com proteção social no contexto da sustentabilidade. Então esses foram os 4 eixos que foram trabalhados nessa mesa, e no final tivemos uma provocação: o quê? Não adianta querermos, enquanto educadores ambientais ou educadores, chegar em iniciativas privadas despreparados. Nós, enquanto educadores ambientais, temos que nos preparar profissionalmente, qualitativamente, para dialogar com a iniciativa privada. Porque isso está criando no mercado de trabalho uma grande fragilidade. Uma grande fragilidade de que nós estamos perdendo a oportunidade de construir plataformas de liderança sustentáveis, influenciar gestores de empresas enquanto líderes sustentáveis neste país, porque nós, educadores ambientais, muitas vezes vamos despreparados para isso e vamos com um ar de confronto ao invés de construção para estar e fazer.
Por outro lado, empresas que estão investindo em responsabilidade social estão completamente despreparadas do conceito de sustentabilidade, onde imperam números muito mais quantitativos para aparecer num guia lá de exame, cidadania corporativa, seja lá o que for, e o processo da educação ambiental não é respeitado. Então nós temos hoje um mercado, e aí eu estou falando de mercado de trabalho, porque nós, enquanto educadores, somos profissionais. Nós temos uma balança desigual, um gap gigantesco. Temos excelentes oportunidades com os licenciamentos ambientais, com os TACs e tantas outras coisas, mas temos esse mercado assim, temos educadores lá embaixo. Né? Ao mesmo tempo que temos excelentes educadores ambientais com boas propostas e temos empresas completamente despreparadas, investindo recursos e muito dinheiro em projetos e ações de educação ambiental completamente fragilizadas. Tá? Então acho que esse foi o grande apanhado, a grande discussão. Eu realmente gostaria que isso tivesse sido um cerne importante, porque é o que a gente está vendo no mercado de trabalho. E aí, só para finalizar, enquanto educadores ambientais, isso foi presente naquela mesa com muito debate, muita discussão. Se nós passarmos a exigir dos outros aquilo que não somos capazes de fazer, nós seremos sempre insustentáveis.